Boa noite, professor. Boa noite aos demais. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho aí? Sim, senhor, tranquilo. Beleza, ótimo. Todos te ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Ei, professora, boa noite. Professor, boa noite. Boa noite, irmãos. Olá, boa noite. Tudo jóia? Professora Renata. Pois não? De prática, a AVA1 e a AVA2, no meu caso, pelo menos, está sem notas. A senhora já chegou a dar as notas? Ou... Já corrigi, mas eu vou passar para o sistema, tá? Ah, não, tranquilo. Então, só porque não sei se já tinha passado o pessoal, o meu ficou sem. Não, já está corrigido. Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite, Francisco. Nós estamos lascados, viu, professora? Agora os caras estão ligando aqui de central de atendimento, falando que é Nubank, os 3 telemarketing para dar golpe, velho. Nubank nunca... Eu recebo isso aí o dia inteiro, já não tenho um pingo de paciência mais. Não, mas é central de telemarketing que os caras estão contratando. Cada hora tem um... É brincadeira o negócio, velho. É.
Ô, Tá Francisco, difícil vamos fazer um robozinho para ficar ligando para eles de volta? 24 horas. Ah, é tudo golpe, filho. Eu tô de cara, os bandidos tão sofisticados, porque o Nubank eu tenho Nubank tem mais de 10 anos. Nubank não liga para cliente, todo mundo sabe.
Aí, Thiago, ligando câmera na direção, hein? Bacana, hein, meu rei? Francisco, eu já falei que você vai ficar pra parar de ficar enchendo o saco do meu namorado. Não, mas você é chato, velho. Nossa senhora, eu já falei. Francisco, você não perde nada, hein, Francisco? Nossa! Exemplo Larga o pé das do meu forças de namorado. segurança aqui desse país. Thiago é o crush. Eu do tô de Francisco. passageiro, Francisco. Eu tô de passageiro. Ô, Francisco, e como é que você foi na última atividade aí? Fala pra nós. Qual dessas? Tem tantas que não dá nem para lembrar mais. Da disciplina em questão. Essa aí, eu acho que você tirou mais que eu, cara. Nada, nem olhei minha nota ainda. Ela soltou, velho. Vai lá olhar. Você atacou melhor o argumento, na minha opinião. Pessoal, vamos dar só mais 2 minutinhos e a gente começa, tá? Ah, tá, Thiago. É porque a gente soltou foi no ar, velho. Por isso que você não viu, filho. Vou olhar, hoje ainda eu vou olhar. Agora eu entendi por que você tá me perguntando. É porque não tá lá no boletim, não. Tá no AVA. Vamos lá, pessoal? Hoje, eu e o professor Bernardo preparamos um tema bastante interessante para vocês, que tem a ver com o dia a dia da advocacia, que é o tema audiências. Vou fazer uma breve introdução aqui, porque eu me lembro quando eu fiz minha primeira audiência, eu queria ter recebido, né, algumas orientações na vida acadêmica sobre como acho principalmente uma audiência de instrução e julgamento, porque... Professora, tá travando? É só aqui ou para todo mundo? Falar que não sente um frio na barriga nunca quando você vai fazer audiência. Mesmo. Tá travando. Tá travando? Tá. Vou tentar trocar meu sinal do Wi-Fi, pessoal. Peraí. Peraí, só um minutinho. Gente, voltou, né? Estão conseguindo me ouvir agora? Voltou, ficou bom. Agora tá jóia. Ótimo. Então, o que eu estava falando com vocês é que durante a minha primeira audiência, né, o frio na barriga que eu sinto hoje foi um estresse, na verdade. Eu lembro que eu fiquei muito tensa antes da audiência e eu tinha
eu lembro que eu entrei na sala de audiência e eu tive que parar para pensar qual lugar que eu ia sentar na sala de audiência. Dessa vez eu vou sentar do lado esquerdo ou do lado direito do juiz. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que pensar. Depois de um tempo, já é uma coisa natural, você já entra, você já sabe onde sentar, sem ter que raciocinar, né? Igual dirigir, a gente começa a treinar pensando em cada movimento que a gente vai fazer. Depois vira algo mais fácil, algo mais natural. Então, a nossa intenção aqui é justamente para isso. Então, trabalhar com vocês, primeiro, né? O que são os tipos de audiências, as audiências no direito civil, as audiências no direito do trabalho, algumas maldades que a gente pegou nas audiências, passar para vocês. Por exemplo, trato com testemunha, se pode gravar, se não pode, qual pode, né? O juiz não quer constar alguma coisa em ata, o que eu faço? Algumas maldades mesmo, para facilitar esse ato para vocês, tá bom? Alguém aqui na sala já esteve em uma audiência? Alguém aqui já teve alguma experiência com isso, ou em um caso pessoal, ou assistiu uma audiência, por exemplo, na disciplina de prática? Alguém já teve algum contato com audiência? Eu já. Eu Como é que também foi, Thiago? Civil faço e parte do meu criminal. trabalho. Oi? Eu já tive experiência em civil e criminal. Eu também já E aí? tive criminal e faço parte da minha área administrativa. Né? Eu tive na trabalhista e na civil. Eu era preposto. Preposto também. Gente, quando vocês compareceram nessas audiências, vocês estavam diante de um ato processual marcado pela oralidade, pela concentração, né? Que tudo acontece ali diante do juiz, muitas das vezes, né? É o juiz que está ali, depois a gente vai conversar sobre as situações em que o juiz não está. Mas vamos começar entendendo os tipos de audiência que existem e as características de cada uma delas. E eu vou optar por começar com a audiência de conciliação, que é uma espécie de audiência muito comum nos casos de juizado especial, né, regidos pela Lei 9.099, e muito comum também nos casos envolvendo o direito de família. E o direito civil, inclusive, né, de modo geral, tem sido muito comum. E que bom que tem sido muito comum. Essa é uma novidade, esse incentivo à composição é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. E eu consigo comparar muito bem a atuação dos advogados antes e depois do CPC de 2015, sabe? Até a postura litigante, em especial na área de família, mudou demais. E mudou porque nós chegamos, graças a Deus, à conclusão de que existem situações em que nós vamos levar um problema de uma entidade familiar para um juiz que tem 10 mil processos na vara, que não te conhece, que não conhece o seu filho, a sua filha, a sua realidade familiar, a sua rotina, enfim, que vai proferir uma decisão que muitas das vezes não vai agradar nenhuma das duas partes. Os dois vão ficar insatisfeitos. E, com duas partes insatisfeitas, primeira coisa, a chance de se cumprir aquela decisão é comprovadamente menor do que aquela decisão que é construída pelas partes. As partes são os sujeitos ativos daquela construção, porque ninguém melhor do que elas para saber falar do problema, da vida, da rotina de cada um. E
uma decisão que deixa as partes insatisfeitas e que tem menos chance de ser cumprida a longo prazo, vai fazer com que essas partes, aí eu chego no segundo problema, retornem ao judiciário. É um ciclo que não tem fim. A judicialização das relações familiares é algo que vem preocupando. A justiça, muitas das vezes, ela não vai responder ao problema como as partes esperam. Por ironia, eu vi, depois da nossa aula de hoje, eu vi uma postagem, eu até compartilhei aqui nas minhas redes sociais, que fala o seguinte, não sei se vocês viram, mas um cara mandou um telegrama para a ex-namorada, ex-mulher, assim, e o telegrama estava escrito assim: Oi, esqueceu de me bloquear nos correios. Venho por meio deste solicitar que ponha a mão na consciência, no seu coração, e tenha consideração com a seguinte mensagem: volta para mim, Isabela, com amor, Mateus. E assim, gente, é muito bizarro, né, a gente ter uma pessoa... Você viu isso, né, Michele? E eu tenho certeza que a Michele vai concordar com isso que eu tô falando. Imagina você bloquear a pessoa de tudo da sua vida e ela te achar e te mandar um telegrama, assim. É uma coisa que me assusta um pouco. Né? Eu consigo imaginar até um cenário de violência doméstica aqui. E aí, o post que eu compartilhei fala o seguinte: muitas vezes, o processo judicial é o que mantém esse elo. Principalmente quando o divórcio de fato foi requerido. Então, judicialmente, a gente tem uma ação de divórcio em trâmite, mas o divórcio emocional não está elaborado. As partes levam o poder para o judiciário e aquele vínculo continua existindo, gente. A gente está alimentando aquilo durante anos e anos e anos e alimenta aquela mágoa, enfim. Para fugir dessas situações, o CPC de 2015 vai estimular a comparticipação. As partes, como sujeitos ativos, então elas sentam ali de frente para um conciliador, na maior parte das vezes não é um juiz que vai estar ali na audiência. Inclusive, no Sejus, que são várias audiências de conciliação acontecendo ao mesmo tempo. E qual que vai ser o papel desse conciliador? Ele está ali para chegar logo em uma solução para o conflito. Então, ele pode até propor soluções para as partes. E é basicamente o seguinte: tudo bem, o que está acontecendo? É uma ação de divórcio acumulada com guarda e convivência. Você tem alguma proposta de acordo? Você tem... Aí as partes vão discutir. E o conciliador pode participar daquela discussão. Não significa que o juiz não esteja ali no Sejus, que não, o juiz está ali. Mas ele vai intervir em momentos pontuais. Às vezes as coisas esquentam um pouco, né? E o juiz aparece para auxiliar. Ou então o conciliador precisa de uma opinião, o juiz aparece. O conciliador levou ato, o juiz não gostou de uma coisa e vai lá conversar com as partes. Enfim, o juiz está ali. Mas as audiências de conciliação, elas vão ser conduzidas por esse conciliador. E o desempenho do Sejusc, principalmente no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, é de babá, gente. O trabalho que o Sejusc vem fazendo é um trabalho maravilhoso. Diminuiu-se a quantidade de pessoas que voltam ao judiciário para resolver conflitos, principalmente conflitos familiares. E no juizado especial, aí a gente está falando da Lei 9.099, aí a parte tem que comparecer. Né? A gente distribui o processo e é interessantíssimo. Você distribui e já aparece lá a data da audiência rapidinho. Justiça comum, não. Justiça comum você distribui, o juiz vai ver se tem alguma tutela de urgência, né, que está sendo pleiteada, você vai manifestar o seu interesse ou desinteresse na petição inicial pela audiência de conciliação. Você não é obrigado, tá, a querer essa audiência. Se você concordou, você tem que ir. Uma vez designada essa audiência, você tem que comparecer.
Do contrário, vai haver multa, né? Um ato atentatório à dignidade da justiça. Mas você pode manifestar lá na petição inicial como autor, ou na contestação como réu, ou você pode manifestar até antes da contestação, não tem interesse na audiência de conciliação. E se você quiser a realização da audiência, mesmo quando você estiver lá, você não é obrigado a fazer acordo. Você faz se você quiser. Mas existem casos mais complexos em que nós vamos passar não pela conciliação, que vai acontecer ali no ato único, né? Mas pela mediação. Ali a gente vai ter o papel do mediador. Nós temos a mediação do Tribunal de Justiça e nós temos as mediações privadas. A professora Michele e a professora Raquel, inclusive, são sócias em uma mediação, né? É a CRCC, vocês devem ter ouvido falar já, a Michele comenta disso às vezes. Elas oferecem esse serviço de uma forma privada. E qual que vai ser o papel do mediador? Olha como que é super intuitivo, né? O mediador vai mediar aquele conflito entre as partes. Ele não vai chegar ali e ficar propondo as soluções, mas ele vai mediar esse conflito. Ele é um facilitador da comunicação. E podem acontecer várias sessões até que as partes cheguem em um momento ali que elas falem, não, nós estamos maduras aqui, né, em relação à discussão, o suficiente para a construção dessa decisão, que vai ser essa daqui, ó. A Michele mandou aqui que a professora Michele já fez uma mediação real com os alunos assistindo sobre um divórcio consensual, e é super interessante, né? E quando a professora Michele ou alguém do judiciário faz esse trabalho, gente, você poupa as partes de anos e anos e anos de briga. Inclusive, essa mediação ela pode ser requerida a qualquer momento, em qualquer fase do processo. A conciliação também pode ser feita em qualquer momento e em qualquer fase do processo. Às vezes, o juiz está lá numa audiência de instrução e julgamento. Ele pode e deve tornar aquele ambiente propício para a conciliação. E que bom se isso acontecer. Por quê? Porque vai poupar as partes, por exemplo, de estudo psicossocial, conversas com psicólogo, assistente social, enfim, prova pericial, testemunhas, é uma coisa que é super desgastante, né? Quebra de sigilo bancário, sua vida vira do avesso, a gente vai expor tudo. Ofício para Receita Federal, tudo. Vamos descobrir aplicação. Gente, o acordo, ele vai poupar as partes de continuar travando essa batalha. Por isso que em qualquer momento ele pode ser feito e é bom que seja feito. Se não é possível no começo do processo, né, antes ali daquela briga ser instaurada, que seja durante. A mediação, ela é importantíssima. E a Renata, ó, tentamos, fizemos mediação, passamos a audiência de conciliação e tudo, né? Nem a Michele conseguiu, nem o conciliador do Tribunal de Justiça conseguiu, e agora como é que vai ser? Tudo bem. Aconteceu a audiência de conciliação, não houve a composição, começa a correr o prazo para apresentar o quê? Contestação. Nós já vimos isso na aula em que falamos sobre contestação. Não havendo composição, é uma beleza, porque às vezes a gente tem lá audiências de conciliação que vão acontecer daqui 4, 5 meses. Né? Um cliente meu, que é empresa lá do escritório, recebeu hoje uma citação, a audiência vai acontecer final de agosto. Depois de agosto é que vai começar a correr o prazo para contestação. Então, quer dizer, o cara vai poder apresentar contestação em setembro. Uma beleza para conseguir prova documental, né? Então, pessoal, essa audiência inicial ali do processo, a audiência de conciliação, ela é importantíssima. E tenham em mente essa evolução da visão e do perfil do advogado também, né? Os advogados mais antigos pareciam um marido de briga. Briga familiar, marido e mulher, nossa senhora, lá, ó, vamos brigar, vamos deixar o juiz decidir.
Não existia essa cultura como existe hoje. Um casal que está passando por um divórcio litigioso, ele pode contar com o conciliador ou com o mediador para auxiliar na reconstrução dessa comunicação, né? Ou, quando é uma empresa, a gente discutir algum contrato, formas de pagamento, né? Obrigações alternativas, enfim. Além dessa audiência de conciliação, nós temos uma outra audiência, que é a audiência de saneamento e de organização do processo. Também é super intuitivo. A intenção dessa audiência é sanear e organizar o processo. Ela acontece quando o juiz senta com as partes, com o Ministério Público, com os advogados das partes, para definir o que é que está em discussão, quais provas vão ser produzidas, pode, inclusive, trabalhar sobre a distribuição do ônus da prova. É possível marcar uma próxima audiência. E esse momento, gente, ele é muito técnico, sabe? É um momento em que a gente recomenda que você estude o processo, para que você não caia, às vezes, na bobeira de esquecer uma matéria que está sendo debatida e que é um ponto que você entende que é controverso e que você quer provar. Às vezes a gente está falando de um divórcio acumulado com guarda, acumulado com regulamentação de convivência, acumulada com partilha de bens. Aí dentro da partilha de bens tem lá 1 milhão de coisas sendo discutidas e um imóvel que foi adquirido mediante subrogação de um bem particular. E você quer fazer uma prova disso lá. Porque esse imóvel, a partilha desse bem, é um ponto controvertido dentro do seu processo. E o perigo é, se você não estuda isso, às vezes você não vai conseguir destacar isso lá nessa audiência de saneamento. Então, vai fazer a audiência e estudem o processo. É importantíssimo. E nós temos casos em que esse saneamento, ele não vai acontecer em uma audiência, mas vai ser juntado um despacho saneador no processo. Esse despacho saneador vai falar sobre a produção de provas também, e se você não concordar, você pode, inclusive, peticionar nesse sentido, né? Pedir ajustes no despacho saneador. E temos também a audiência de instrução e julgamento. Aqui, a gente está trabalhando também intuitivo demais. Instrução do feito, produção de provas. Ali é o momento da gente ouvir testemunhas, ali é o momento de pedir o depoimento, não é de pedir, tá? É o momento de escolher o depoimento pessoal da parte contrária. E aí tem alguns detalhes aqui na AIJ, né, nessa audiência de instrução e julgamento, que eu quero passar para vocês. Primeiro, gente, cuidado com prazo. Prazo para apresentar rol de testemunha, o momento que você vai contraditar uma testemunha, enfim, porque essas coisas, elas precluem, sabe? Então, a produção de provas, ela tem que ser feita naquele momento. Aquela ideia que, às vezes, os clientes eles ficam muito ansiosos, né? Vamos produzir prova depois. Ou então, a gente não pode distribuir agora, depois eu junto isso, ou eu tenho uma carta na manga, eu vou mostrar isso aqui lá nas alegações finais. Pelo amor de Deus, não. Existe a fase de produção de prova, e quando essa fase ela é encerrada, acabou. Então, fiquem atentos com prazo para apresentar rol de testemunha, prazo para especificar provas, porque tudo isso vai precluir. E por que é importante a gente observar esses prazos? Porque depois que a gente apresenta o rol de testemunha, você vai ter que sentar com o seu cliente para saber, olha, a parte contrária rolou essas testemunhas aqui. Você conhece? Dá para contraditar? Esse aqui é amigo pessoal, esse aqui tem interesse pessoal na causa? Eu vou preparar perguntas para as testemunhas, tanto as testemunhas do autor quanto as testemunhas do réu.
O que eu vou perguntar? Vai caber ao seu cliente, que é quem indicou essas testemunhas, te direcionar. E vice-versa. Você também tem que direcionar o seu cliente. Olha, eu preciso de testemunhas que saibam disso, disso e disso. Porque, às vezes, as pessoas chamam testemunha, coitada da testemunha, gente. Ela tá lá boiando, ela não sabe o que ela foi fazer ali. Ela tá entendendo nada que tá acontecendo. E esse direcionamento que você precisa receber do seu cliente, precisa dar para o seu cliente, ele vai ser essencial também na hora da gente formular essas perguntas. Porque as perguntas que a gente vai escolher fazer para as testemunhas, elas vão objetivar responder o que é um ponto controvertido no processo. Porque sobre o que não se tem dúvida, você não precisa mais ficar exaustivamente debatendo e tentando provar. Gente, aquilo ali já está pacificado. É algo incontroverso ali, ó, acabou. Você precisa saber, então, aquele ditado, escolha suas batalhas. A ideia do seu papel na audiência de instrução e julgamento é esse. O que eu vou falar, em qual momento que eu vou falar, para quem que eu vou falar. E é interessante, a gente tem que ter um pouquinho de maldade, né, para saber se vou pedir o depoimento pessoal da parte contrária ou não. Porque tem casos que pedir o depoimento da parte contrária é ruim, a parte contrária vai falar coisas que vão te atrapalhar demais, ou não, a parte contrária pode confessar uma coisa interessante aqui para mim. Pode ser legal. E vejam que você não pode pedir o depoimento pessoal do seu cliente. Se pudesse, né? Não, eu quero pedir porque eu quero perguntar para o meu cliente tal coisa. Aí ia ser muito fácil, né? Não, gente? Você já orienta, você está lá conversando com o seu cliente, ué. Seria muito fácil. Então, a gente não pode ouvir o nosso cliente. A gente pode pedir o depoimento pessoal da parte contrária. O seu momento de ouvir o seu cliente é naquela reunião que você faz, que a gente ensinou vocês a fazer. Aí ali você vai colocar a alegação dele ou na inicial ou na contestação. Né? E é por causa desses detalhes que eu, Renata, eu acho a audiência de instrução e julgamento a mais pesada. Eu acho que ela me demanda um exercício mental de você ficar o tempo todo atento. Porque, primeiro, é óbvio que você vai estudar para essa IJ. Você vai ler o processo inteiro de novo, para garantir que não vai esquecer nenhum detalhe. Por favor, estudem o processo. Formulou a pergunta, você acha que você está preparadíssimo. Não, vou sentar lá nessa audiência, vou perguntar aquilo. Gente, por mais que você esteja com as perguntas separadas, a audiência ela pode ter um outro rumo ali, ó. Então, você vai mudar suas perguntas. Você vai tirar umas perguntas, acrescentar outras. Ou porque o juiz fez, o advogado da parte contrária já fez. Aí, lógico, você não vai ficar repetindo a pergunta que já foi feita, já foi respondida. Senão o juiz vai, não sei. Doutora, essa pergunta já foi respondida. Né? E eles não estão lá com muita paciência para você ficar repetindo e fazendo pergunta confusa. Seja objetivo na sua pergunta. Então, pode ser que às vezes a gente precise mudar algumas coisas que vão acontecer, que você pensou de pergunta. Às vezes a parte falou uma coisa tão interessante, você fala assim, essa pergunta aqui eu posso puxar outra pergunta. Tá vendo como que a audiência de instrução e julgamento, ela exige mais do nosso cérebro, ela exige uma atenção maior? Eu já tive a IJ que durou assim horas e horas e horas e horas, que eu saí da audiência, Jesus, eu saí exausta. Eu nunca vou esquecer uma audiência que eu fiz na época da greve dos caminhoneiros, 2019. Agora não estou nem lembrando quando que isso aconteceu. 2018. 18. Gente, ninguém sai de casa. Como é que você sai de casa? Você não sabe se vai ter gasolina. E um juiz de uma vara aqui de Belo Horizonte marcou uma audiência presencial. E a parte contrária, eu estava pela ré. E o ex-marido dela, que era o autor da ação, o cara veio do Rio de Janeiro fazer a audiência. Ele já estava morando no Rio. Numa greve dos caminhoneiros, que a gente não sabia se ia ter gasolina para o cara voltar para o Rio. E
a audiência ela já começou com 2 horas de atraso. A gente vai pensar o seguinte, 2018, as audiências não aconteciam de forma remota de maneira nenhuma, de jeito nenhum, era tudo presencial. Então, a audiência ela já começou com 2 horas de atraso. E esse era um juiz, que hoje ele não está mais atuando como juiz, não, ele já se aposentou, mas era um juiz que ele fazia as audiências de conciliação, todas. Ele não deixava remeter nada para o Sejusc. E aí, quando a gente entrou lá, ele já falou assim, olha, tem proposta de acordo? Aí eu e o advogado dele, do ex-marido, olhamos para a cara do outro e falamos, ainda não, nós viemos aqui para fazer o acordo, né? Vamos trabalhar. Ele falou, olha, se não tem proposta de acordo, eu vou mandar o processo seguir. E aí, o advogado do autor falou assim, de jeito nenhum, excelência. Nós estamos no meio de uma crise de combustível, eu vim até aqui, eu vou fazer essa audiência de conciliação e eu vou fechar um acordo aqui. E o juiz falou, não, mas eu tenho outras audiências. Ele falou, de jeito nenhum. Eu esperei 2 horas para entrar aqui, nós vamos fazer essa audiência. E aí, o juiz nos conduziu para a sala da assessora dele, eu, minha cliente, o advogado e o autor da ação. E nós sentamos lá para fazer essa audiência. No final das contas, graças a Deus, aconteceu acordo, enfim, né? O processo não precisou seguir, a briga não continuou, eles divorciaram, viveram felizes, depois separados. Mas, aí a gente vê, né, primeiro, que existem juízes que vão participar dessa audiência de conciliação, as partes devem estar inclinadas ali a fazer essa audiência. E eu achei... Foi uma situação que me incomodou, porque a gente estava no meio de uma crise de combustível, gente. Então, realmente era uma audiência que tinha que acontecer. Eu nunca vou esquecer do quão tenso foi, mas que garantiu, a assessora desse juiz, garantiu que a gente não continuasse por anos e anos aí brigando. Né? Graças a Deus, não precisamos nem chegar na audiência de conciliação, a audiência de instrução e julgamento. Mas, aí o que eu ia falar que eu comecei a falar sobre esse caso, como eram muitos os pontos que tinham, né, essas ações de divórcio, elas vêm com pedidos cumulados, acumulado com, e a gente tinha que decidir sobre tanta coisa, e não tinha uma proposta prévia de acordo, que nós saímos do fórum, já era mais de 8 horas da noite. Eu saí tão esgotada dessa audiência, para a gente garantir que nenhum detalhe vai passar batido, né? Então, tem audiências que esgotam a gente mesmo. Essa foi uma conciliação que me esgotou. Normalmente, a que mais me esgota mentalmente é uma IJ, naturalmente. Né? A que eu mais preciso me preparar, a que eu mais preciso ficar atenta. Então, a dica que eu quero dar para vocês aqui é, por favor, estudem o processo. E não adianta vir na IJ para falar com a parte contrária, lá no depoimento pessoal dela, assim, porque lá na audiência de conciliação, você propôs... Não, o que aconteceu na audiência de conciliação, aconteceu lá na audiência de conciliação. A audiência de conciliação, gente, ela não é para produzir prova. Ela não pode nem ser gravada. Nada do que é dito ali pode ser usado contra a parte no decorrer do processo. Não foi feito acordo, gente, vida que segue. O processo começa ali depois da contestação que a gente vai brigar. O que aconteceu na audiência de conciliação passou. Não vai ser revivido na IJ, não. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe para eu passar para vocês. E aí só... e encaminhando a minha fala, contando para vocês do juizado especial. Porque no juizado especial, a parte, ela vai apresentar, a parte ré, né, a requerida, ela vai apresentar a contestação, e na audiência de conciliação, muitas das vezes, o requerente já vai apresentar a impugnação ali mesmo, de forma oral. Tá? Pode ser requerido prazo para apresentar a impugnação escrita? Pode, mas ou não é necessário, porque é uma coisa mais simples, ou alguns juízes não gostam de deferir.
tá? Vou mandar que você faça isso ali na audiência mesmo. E o Luciano colocou ali, ó, eu como policial penal já participei de júri. Nossa, aí dura mesmo, viu? Já vi júri acabar de madrugada, Luciano. São horas em pé, que só Deus. E eu faço ideia como que os advogados que atuam no júri devem sair exaustos também. Né? A cabeça está funcionando ali durante muitas horas. É um momento que você tem que estar muito atento durante muito tempo. Então, o negócio é punk. Vou passar a palavra para o Bernardo. Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. O tema audiência é um tema que me agrada muito, até porque é algo que é muito próprio da minha realidade, né? Eu, como advogado voltado mais para a área do direito do trabalho, atuo e semanalmente faço uma quantidade muito grande de audiências. É importante que vocês entendam o seguinte: existem processos que se definem na instrução processual prévia a uma audiência de instrução. Prova documental, muitas vezes, em determinados temas, é extremamente relevante e a matéria de direito está sendo discutida, em outros casos, até mais. Então, quando a gente trabalha tese, então, se você está falando lá do direito administrativo tributário, se você está falando do próprio direito tributário, algumas questões de direito constitucional, muito mais vale a estruturação da tese do que, eventualmente, uma prova oral produzida em sede de audiência. Tem matéria, inclusive, que prescinde a realização da audiência de instrução porque, de fato, não existem fatos controvertidos. Né? O objetivo da audiência de instrução é o esclarecimento e apuração de controvérsias relativas a questões fáticas. Questões de direito são discutidas em sede própria. Tese inicial, na contestação, em alegações finais, eventualmente em recurso. Por isso que é muito importante a preparação que a Renata trouxe prévia à audiência. Então, a primeira pergunta que muitas vezes é feita é se vale a pena, e se é possível, a realização de reuniões preparatórias para audiências. É possível, tá? É usual, especialmente nas matérias em que a prova testemunhal passe necessária, e o direito do trabalho é uma delas, né? Boa parte das questões controvertidas do direito do trabalho são controvertidas em razão da discussão de fato e não da matéria de fundo de direito. Então, nada impede que você reúna a parte e, eventualmente, as suas testemunhas e ouça a história que essas pessoas têm para te contar. Mas não estou querendo dizer com isso que você vai fazer uma instrução de testemunho, tá? Prévia à instrução processual. Você vai ouvir exclusivamente com o objetivo de você tomar ciência daquilo que de fato acontecia e tomar ciência de como que essa testemunha enxerga aquela situação e, provavelmente, como que ela vai se portar numa eventual instrução, numa eventual pergunta que você fizer. Então, toda vez que eu faço uma reunião prévia com parte e testemunho, a primeira coisa que eu deixo claro é o seguinte: olha, eu não estou aqui para te falar, para responder A, B, C ou D. Eu preciso saber como é que você enxergou aquilo que aconteceu. E aí eu vou escolher o que perguntar e como perguntar. É óbvio que eu, sabendo da visão daquela testemunha sobre determinado fato, eu vou poder explorar adequadamente ou, inclusive, deixar de explorar e, muitas vezes, até virar para o cliente e falar: ó, não serve como testemunho. Parte para outra. É melhor não ouvir. Então, isso tem que ficar muito claro, porque é até ato atentatório à dignidade da justiça e à boa-fé processual você fazer reunião prévia de instrução de testemunho.
Se ficar caracterizado isso nos autos, certamente haverá condenação de itiverância de má-fé. Então, é fundamental que vocês levem isso em consideração. E eu tenho, às vezes, adotado, dependendo da situação, é lógico que eu não vou fazer isso sempre, mas dependendo da situação, gravar. Eu tenho utilizado esse expediente de gravar, ou pelo menos falar que estou gravando a reunião prévia. E aí você dá um ar de seriedade para o negócio, que é importante. Que aí, eventualmente, se a discussão surgir numa sala de audiência, você vai pontuar e falar, não, tivemos uma reunião, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum ter. Exato, é uma forma, a Renata está colocando aí, é uma forma da gente se proteger. E o seu cliente ele tem que saber o que vai acontecer na audiência, inclusive para que ele fique numa situação de conforto, né? É tudo muito novo para quem não está acostumado com justiça, tirando uma empresa que está lá todo dia e tem preposto profissional, então nós estamos tratando de algumas peculiaridades que esse sujeito conhece, já sabe o que vai acontecer na audiência, ele já sabe se aquela audiência vai ser uma audiência de instrução, se não vai. Agora, o cara que está lá pela primeira vez, que é o primeiro processo dele, ou então ele é reclamante, ou então ele é autor, ou então ele é um servidor público que está respondendo um processo administrativo disciplinar, um PAD, você tem que tentar dar uma segurança para ele, no sentido de explicar para ele quais são os passos que poderão ocorrer naquela audiência. É óbvio que uma audiência é um ato dinâmico, né? Especialmente quando a gente trata das audiências trabalhistas, que tem esse cunho de oralidade, de simplicidade, de instrumentalidade muito maior, é lógico que o roteiro que a gente prepara, muitas vezes, não é o que acontece. Mas aí vocês têm que ter, e a vida profissional vai trazer isso para vocês, é a experiência profissional que vai dar isso, não tem outra forma de ter essa bagagem, a não ser vivenciando as situações que acontecem em audiência. Vocês têm que ter essa maldade no bom sentido de saber se posicionar diante de um cenário em que se traçou uma estratégia processual e surgiu um fato novo naquela audiência. Acontece e acontece muitas vezes. Tá? Se você estudar o processo, a chance disso acontecer é menor. Porque você mesmo vai traçar várias estratégias de condução das perguntas, de onde parar de perguntar. Então, você tem que ter esse traquejo. Um outro ponto que é extremamente relevante é a gente ter a ciência do que aquela audiência de instrução pode contribuir para a prova que eu pretendo produzir. Se eu estou indo para uma instrução, às vezes, eu vou exclusivamente com o objetivo de não confessar. Ou seja, eu não tenho testemunha, o ônus da prova é da parte contrária, a parte contrária não está conseguindo fazer prova documental, talvez não consiga fazer a prova testemunhal, então a minha tarefa ali é mais simples no sentido de evitar uma confissão. Mas, às vezes, eu preciso explorar a testemunha, eu preciso produzir prova. Por isso que é importantíssimo vocês terem conhecimento de processo e de ônus probatório. O ônus da prova é fundamental para quem está atuando nas audiências de instrução. Até porque, às vezes, a gente entra para uma audiência de instrução levando 3 testemunhas. Então, você combina com o cliente antes, você faz a reunião prévia, você escuta os 3, você tem confiança nos 3. Só que, diante de um cenário que se delineia naquela assentada, naquela audiência, você percebe que não é necessário ouvir ninguém. E, às vezes, isso acontece. Então, você está diante de uma situação em que a prova é da parte contrária. Você conhece o processo. Você sabe lá do ônus probatório, você sabe que a parte contrária não se desincumbiu do ônus que era dela. Para que você vai ouvir sua testemunha?
Você dá para a parte contrária a chance dela produzir com a sua testemunha uma prova que ela tinha que produzir? Agora, é óbvio que essa segurança de atuação ela vai acontecer com o tempo, né? A gente, quando começa a advogar, tem a sensação de que é importante, inclusive, para o cliente, para mostrar para ele que você tirou o cara do serviço para levar ele lá como testemunha, ele vai ter que ser ouvido. Não necessariamente. Eu brinco muitas vezes, inclusive, com as testemunhas. Eu falo, ó, testemunha boa é a testemunha que não é ouvida. Você foi lá, marcou sua presença, todo mundo viu que você estava lá, que se precisasse eu ia me socorrer a você, mas você é tão bom que eu nem precisei usar. Tá certo? Então, é o dia a dia da advocacia, claro, que vai trazer para vocês essa perspicácia de saber a hora de perguntar, a forma como perguntar. Eu, quando comecei a advogar, era um galinho de briga. A ideia da beligerância passava na minha cabeça como... Eu amei essa história. Como se eu estivesse defendendo... Então, assim, da sua mãe, né? Pois é. Eu já, inclusive, já fiz audiência. E não foi nada agradável. Depois eu conto esse caso para vocês, que é uma coisa maravilhosa. Não era minha área de atuação. No finalzinho da aula eu conto essa história para vocês. Mas a gente tem que tentar ser mais técnico possível. E eu acho que a vida vai ensinando para a gente que a postura agressiva na audiência não contribui em nada. Muitas vezes você inviabiliza a solução de um conflito, que você está ali, de alguma forma, para resolver um problema, tá? Seja para obter algum ganho econômico em razão de um inadimplemento, ou, ao contrário, reduzir o custo de uma eventual condenação, e, às vezes, a sua postura como advogado acaba prejudicando o interesse do seu cliente. Então, vocês têm que ser técnicos. A primeira dica que, eventualmente, vocês possam levar dessa aula aqui hoje é a tecnicidade na atuação na audiência. E, para isso, você tem que conhecer o processo, óbvio, e o direito. Você tem que entrar na audiência sabendo do processo mais do que a parte contrária. Do que o juiz, eu tenho certeza que vocês vão saber. Especialmente se a gente estiver falando de justiça do trabalho. O juiz do trabalho não conhece o seu processo. Ele vai bater o olho nele na audiência, pode ter certeza disso. Agora, cada vez mais, os juízes, especialmente nas grandes localidades, né, já são juízes que já rodaram o interior e já têm uma tarimba maior, eles têm a capacidade de, na audiência, entenderem com muita facilidade o que está sendo discutido e questionarem e participarem da audiência de uma forma muito ativa e com a intenção, evidentemente, de se trazer aos autos a verdade real. Tem alguns juízes que substituem, inclusive, os advogados. Por quê? Porque ele conduz a audiência fazendo as perguntas que ele entende importantes para ele julgar aquela demanda. Perfeito. Então, e essa postura não é uma postura de ativismo. Não é. Quando bem conduzida, é uma postura que, inclusive, elimina conflito. Porque o magistrado está ali exatamente para tentar entender o que de fato aconteceu e o que tem que ser trazido e esclarecido nos autos para que ele faça o julgamento. Então, quando eu faço audiência com um juiz que conduz dessa forma, eu tiro o chapéu. Acho a postura mais adequada possível. Primeiro, porque está mostrando interesse na solução daquele problema. Agora, na vida profissional de vocês vão achar juiz, advogado, de tudo quanto é jeito.
Você vai achar o juiz preguiçoso, que vai virar para você e antes de falar bom dia, vai virar e falar assim, vamos fazer um acordo aqui para eu não julgar essa demanda. Você vai achar o cara autoritário. Às vezes ele nem é autoritário, mas você pegou o cara num dia ruim. O cara tá com um problema na família, tá, sei lá o que tá passando na cabeça dele, na vida dele lá. E muitas vezes o cara não consegue separar a atuação profissional da vida pessoal dele. O que vocês têm que fazer? Serem técnicos, objetivos, educados e firmes. E firmes. Agora, para isso você tem que dominar tanto o processo quanto o direito. Você não vai dar ataque de pelanca com o cara lá e perder as estribeiras, porque você vai perder a sua razão. Você tem que usar os instrumentos que o próprio ordenamento jurídico te traz para, de uma forma profissional, afinal de contas, você está exercendo essa atividade profissional ali, assim como o magistrado, para pontuar e defender o interesse do seu cliente. Ponto. Nada mais do que isso. Eu acho que na hora que vocês colocarem isso na cabeça de vocês, vocês vão abrir um horizonte de que você está ali como instrumento de solução de conflito. Ninguém que está ali é inimigo seu. Nem pode ser. Até porque, num outro processo, vocês podem estar do mesmo lado da mesa. Muitas vezes, você vai conviver com aquele magistrado durante anos. Você atua, especialmente advogando para a empresa, ou para determinado nicho de mercado, você vai distribuir a ação naquela localidade, naquela comarca, e vai estar lá sempre. Vai estar fazendo sustentação no tribunal do mesmo jeito. Então, essa cortesia no trato, eu acho que é o mínimo que se espera. E é o que faz bem. É muito ruim você ter conflito com os outros. Pelo menos eu, apesar de ter uma veia meio beligerante dentro de mim, meio galo doido, não é interessante. Tanto do ponto de vista de perfil profissional, quanto do ponto de vista pessoal mesmo. Né? É um estresse que você tem, é um cabelo branco que você vai ganhar que você não precisa ganhar. Não é isso? Oitiva de parte. Então vamos destrinchar um pouquinho essa conversa sobre audiência e ver como é que funciona isso na prática. Tá? Vou trazer para vocês aqui alguns pontos das audiências administrativas. A professora Renata já abordou isso quando ela trouxe o viés do direito civil, né, e a audiência do direito administrativo, que é o objeto da nossa disciplina, segue essa lógica do processo civil, mas eu vou trazer um ponto aqui a respeito das audiências do processo administrativo. Tá? O processo administrativo, ele pressupõe, obviamente, contraditória para a defesa. E, muitas vezes, é necessária uma instrução processual coitiva. Por exemplo, para aplicar uma penalidade num servidor num processo administrativo disciplinar. Procedimento licitatório tem audiência. A sessão de julgamento em que você dá lance não deixa de ser algo muito relacionado a uma audiência. É um ato público formal para a prática de um ato administrativo. Então, você tem que conhecer o rito. Cada procedimento tem um rito próprio. Então, se você está falando lá do processo administrativo disciplinar, você tem que entender o seguinte: o que a administração está querendo com aquele ato administrativo que ela vai praticar, e para ela praticar aquele ato administrativo, que é a aplicação da penalidade, ela precisa seguir um ritual. O que ela quer com isso? Ela quer provar isso, isso e isso. Ótimo. Se ela quer provar isso, isso e isso, a minha postura enquanto advogado do servidor é evitar essa prova. Ou então provar o contrário. A minha postura enquanto procurador, enquanto representante do interesse da administração naquele momento,
é verificar uma ilegalidade e apurar essa ilegalidade e aplicar a penalidade decorrente da ilegalidade praticada. Então, eu preciso entender o que eu quero com o ato que eu estou praticando. Até para que minha pergunta numa eventual audiência seja pertinente ao meu interesse. O que a gente vê de advogado que entra em audiência e faz pergunta contrária ao interesse dele, não está no gibi. O cara entra lá e ele faz o seu trabalho, é ótimo. Dá vontade depois até ligar para ele e falar aqui, ó, depois da cerveja eu pago, porque muitas vezes isso acontece. Você nem precisa fazer a pergunta, ele fez por você. Ela já fez. Então, assim, Então, eu não quero que vocês sejam esse sujeito que está entregando de bandeja a solução do problema do outro. Pelo contrário. Vocês têm que entender, olha, quero fazer essa pergunta porque eu espero que a resposta seja essa. Se a resposta for essa, o meu caminho é perguntar isso aqui para ter uma outra confirmação. Agora, se a resposta for aquela, eu vou tentar, de alguma maneira, buscar uma outra solução para aquela tese que eu estou defendendo. É por isso que estudar o processo, fazer um roteiro. Hoje, gente, vocês têm, com as audiências virtuais, a grande facilidade de fazerem consulta durante a realização da audiência. Isso é ótimo. Você não tem nenhum constrangimento de levar um papelzinho lá e ficar lendo. Que para mim não é constrangimento nenhum, não. Tem gente que levava a agenda e seguia um roteiro que ele fazia na audiência, da audiência dele lá, presencial, beleza. Feia é não perguntar. Não é levar o papelzinho, não. Lá você pode colar, só não pode colar na prova. O resto. Então, ao saber o que eu quero perguntar e o que eu pretendo produzir de prova naquele processo, eu tenho 90% do meu caminho andado. Quando eu vou ouvir parte, depoimento pessoal, eu tenho que botar na minha cabeça o seguinte: o que eu vou tirar da parte contrária? Exclusivamente confissão. A parte, ela pode, dentro, óbvio, da boa-fé processual, enxergar a verdade dela e dizer a verdade dela, que muitas vezes não é a realidade dos fatos. Porque ela tem interesse no processo. Por isso que ela não presta a jura lá perante a justiça de dizer a verdade. Ela tem interesse. É pressuposto da parte ser parcial. Então, quando eu pergunto para a parte contrária, o que ela fala de interesse dela, pouco me interessa. Não vai produzir prova para ela. Hoje eu estava fazendo umas contrarrazões aqui, eu morri de rir do advogado. Ela fundamentou o recurso dela todo no depoimento da parte dela. Ué, não vale nada, não. Então, o que ela fala, pouco me interessa, a não ser que a fala dela seja de confissão. Eu tenho que ter o cuidado de, na hora de perguntar, buscar conduzi-la a uma confissão. Mas tem gente que é esperto. Tem gente que não vai confessar. Tem um preposto de uma empresa que eu advogo, o cara é profissional, mentiroso, cara de pau, assim, não muda de feição para falar mentira. Muitas vezes os advogados que advogam contra essa empresa já sabem o perfil do cara e nem escuta ele, porque sabe que o cara... Agora, ele tem que ser esperto o suficiente para não se contradizer, ele tem que ser esperto o suficiente para não demonstrar a má-fé processual dele, porque senão vai ficar caracterizada litigância de má-fé, sem dúvida nenhuma. Você está diante de uma situação em que você está percebendo que a parte contrária não vai confessar, passa, vai para o oitiva de testemunho. Acabou. Tem testemunho que, de você conversar com ela, você sente a fragilidade. Aí você vai explorar essa fragilidade. Independente, você não vai nem fazer pergunta. Às vezes você vê que o cara está tão firme na defesa do interesse da parte contrária, que você, quanto mais você perguntar, pior vai ser para você.
Tá? Então, assim, esse ponto eu acho que é relevante, que vocês tenham em mente a necessidade de vocês conhecerem o processo, conhecerem o direito e serem, evidentemente, firmes na defesa daquilo que vocês entendem que é o correto. Firmes, firmeza, não com distrato, com cortesia, com educação. Você vai fazer uma pergunta para uma testemunha, antes de você perguntar para ela, você pergunta, você fala com ela, bom dia, tudo bem? Você tenta trazer aquela pessoa para o seu lado, sendo empático com ela, sendo educado. É muito nesse sentido, tá? Agora, vai ter hora que você vai poder e vai precisar falar mais firme, óbvio. A audiência virtual, ela, no meu modo de ver, ela, de alguma maneira, prejudica essa busca efetiva da verdade real. Porque muitas vezes a testemunha, quando ela está diante do magistrado, não digo do advogado, mas do magistrado principalmente, ela se sente mais fragilizada e mais coagida mesmo a dizer a verdade de fato. Aquele discurso lá de que você vai ser preso se você não falar a verdade, vai ser fixada a multa, muitas vezes faz um sentido para a testemunha e o olho no olho do juiz faz com que isso aconteça, né? A magia acontece só de um... E tem muito magistrado experiente que percebe, até pela postura de voz, de tom de voz e comportamento, né? O corpo dá a notícia do que está se passando naquele momento ali, o cara percebe que tem alguma coisa errada. E aí, a audiência presencial é muito importante nesse aspecto da presença mesmo. Porque tem muita gente muito malandra que utiliza das dificuldades de acesso, das dificuldades de conexão, para, de alguma maneira, burlar um momento de constrangimento de audiência. Eu cansei de ver testemunho fazendo isso aqui, ó. Gente, eu já vi também a testemunha fingir que a câmera travou, que tá sem áudio. Que vergonha de um trem desse. Mas faz, mas na cara de pau. E aperta o botãozinho para sair da sala. Demora uns 5 minutinhos para voltar. Esconde debaixo da mesa. Então, assim, as facilidades de acesso trazem esses prejuízos. Por isso que eu não julgo alguns magistrados que, em determinados casos, exigem a presença das partes para a condução de uma audiência específica. Dependendo do tema que está sendo debatido ali, é fundamental que seja, de fato, presencial. Esse olho no olho é importante. Outro ponto que eu falei com vocês, que é a necessidade da gente, de alguma maneira, evitar uma contaminação que é muito comum quando a gente começa a advogar, de um aspecto pessoal com a relação de trabalho que você está executando. É fundamental isso. Por quê? Porque quando você está envolvido emocionalmente com determinada demanda, e quando você começa a advogar, você está envolvido com todas, a sua perspicácia, a sua maldade, muitas vezes é atrapalhada por aquele sentimento de revanchismo que você tem vontade, inclusive, de, dependendo da situação, até agredir o outro. Eu falei que no final da minha fala aqui, eu ia contar um caso para vocês, eu vou contar uma experiência minha que não quero nunca mais passar na minha vida. O que aconteceu? A grosso modo, em linhas gerais. Eu já era, acho que já era até procurador do município na época, não lembro. Eu sei que lá em casa, meu pai sempre comprou carro e colocava o carro no nome da minha mãe. Então, ele comprava o carro para ela. Na verdade, ele ficava com o carro dela. A história era essa. Ele pegava o carro dela usado, dela mais ele, comprava um carro zero para ela,
botava no nome dela. E depois, na hora de trocar o carro, ele ficava com o carro dela e comprava um novo para ela. Então, ele sempre andou no carro registrado em nome dela. Beleza. Um dia, saindo da porta de casa, eu não estava com ele, tinha uma senhora na porta do prédio onde ele mora, impedindo a passagem da saída da garagem. Ele buzinou, a mulher não saiu, ele, galo de briga de onde eu puxei, certamente buzinou mais alto, deve ter subido no meio-fio, e a história que ele conta é que ele pariu com ela, abriu o vidro e plau, xingou a dona toda. Beleza. Passado um determinado período, ele recebe lá em casa uma intimação para comparecer no juizado especial ao argumento de que ele tinha batido no carro dela e amassado, e enfim. Aí, o que ele me falou? Ele falou, Bernardo, ó, aconteceu isso, isso e isso, está aqui a ação. Se eu tivesse batido, eu te falaria. Se ela tivesse pontuado aqui as ofensas, ela não faria errado, porque de fato eu ofendi, xinguei ela toda mesmo. Mas bater eu não bati, não. No carro dela, não encostei no meu carro, não encostou no carro dela. Aí nós fomos para a audiência de conciliação. Chegou na audiência de conciliação, era uma senhora de idade, e começou uma mentirada lá na audiência de conciliação, falou que o filho dela era desembargador, e na hora de falar o nome do filho dela, enfim. Ela, minha mãe, como dona do carro, teve que ir na audiência. Só que antes de ir para a audiência, eu pesquisei a vida da mulher toda, óbvio. E aí, na audiência, ela virou para minha mãe e falou assim, sabendo que minha mãe não tinha nada com o negócio, que era só a dona do carro, ela estava pedindo indenização, e aí, na hora de ajuização, ajuizou contra o motorista e contra a proprietária do veículo. Ela virou para minha mãe e falou assim, eu tenho dó da senhora de ter que conviver com um ogro desse. Eu morri de rir por dentro, mas não deixei passar barato. Virei para ela na frente de todo mundo e desse jeito virei para ela. Falei o seguinte, eu tenho dó do marido da senhora que morreu, que eu já tinha pesquisado a vida dela, sabia que ela era viúva, escambau, porque não conseguiu conviver com a senhora. Essa mulher ficou, enfim. Bernardo! Depois disso, a história não acaba aqui, não. Não acaba aqui, não. A história é boa. Não pode mexer com o pai e mãe da gente. Não, é melhor que isso. Pelo ogro era melhor uma injúria, professor. Não, mas pelo ogro era melhor a história não injúria. acaba aqui, não. Tem parte melhor. Passada a audiência de conciliação, o que ela fez? Ela pegou uma testemunha que não estava no carro dela no momento do acidente, do incidente, levou essa moça na porta do prédio, desceu com ela e acho que preparou ela para a audiência de instrução que ia acontecer no juizado. Só que, para o azar dela, o porteiro do prédio acompanhou tudo e pediu a gravação, porque lá tem um sistema de gravação. Pegamos a gravação, botamos no bolso e não falamos nada. Fomos para a audiência. Aí, nesse dia, já não fui eu, já foi meu sócio, porque eu não tinha condição de... Mas na hora da conversa prévia, eu fui. Então, antes de começar a audiência, o que nós fizemos? Nós levamos um CD, conversamos com a juíza, até filha de um desembargador que tinha sido recém-aprovada no concurso, estava aqui, estava doida para ver o circo pegar fogo também. Nós fomos lá conversando com ela, mostrando para ela, falamos, ó, está aqui o CD, esse CD tem a gravação da instrução dessa testemunha que nunca esteve nesse local, nós vamos fazer a prova disso, se necessário, mas o fato é que é importante que a senhora saiba que a autora trouxe a testemunha no local dos fatos, já que ela não estava no momento do acidente, para explicar a dinâmica do acidente que nunca aconteceu. Ela falei, deixa eu ver o CD. Ela colocou o CD e ficou caladinha. Nisso eu fui embora, não acompanhei a audiência, até para não passar mal lá e não querer bater na véia. Ela perguntou para a testemunha o seguinte, ela virou para ela e falou assim, você já esteve no local
do ocorrido? Aí a moça falou, sim, já estive no dia do ocorrido, depois nunca mais estive lá. Nunca mais? Nunca mais. Você tem certeza? Tem certeza. Ela foi exibir o vídeo. E aí? A máscara da mulher caiu na hora, óbvio. Tinha uma outra testemunha. Essa moça era uma servidora pública. A magistrada, na época, mandou, inclusive, oficiar o órgão onde ela trabalhava. Eu tenho essa decisão, porque ela faltou com a verdade em juízo, isso poderia, de alguma maneira, impactar como um crime funcional, na posição dela como servidora, enfim. Eu não acredito que tenha ido para frente isso internamente, do ponto de vista administrativo, não, mas ela trouxe mais esse elemento para a história. Mas deu uma dor de cabeça para ela, com certeza. Eu sei que eram 2 testemunhas. Essa mulher saiu da sala de audiência, essa servidora, não sei como é que ela conseguiu se comunicar com a outra sumiu, nem entrou na audiência, a audiência acabou, enfim. Mas estou falando isso, hoje que deu tudo certo, para dizer para vocês o seguinte, não façam isso, não advoguem para quem vocês têm relação muito próxima, porque não é legal, não. Que caso maravilhoso, viu? Esse caso foi melhor do que o que eu contei na aula de manhã da Michele, impedindo o oficial de justiça de citar o aluno dela. Esse caso seu ganhou. Esse ganhou. Para quem não ouviu o caso da manhã, gente, porque a gente estava comentando sobre, às vezes, algumas surpresas que acontecem aí em audiência, a citação de um cliente meu uma vez durante uma outra audiência, né? E aí teve um caso da professora Michele, que um oficial de justiça tentou citar um aluno da Michele durante a aula, né, interrompendo a aula dela. Ela falou, de maneira nenhuma, aqui dentro a autoridade sou eu, você vai esperar eu terminar minha aula. E ela deixou o oficial de justiça sentado lá, não deixou citar o aluno, não. O aluno podia ter fugido pela janela, né? Mas não fugiu, não. O que vocês têm de dúvida, gente? Luciano, Olha, você estava ansioso pela aula de hoje? A gente correspondeu às expectativas? Valeu? Essa, para mim, foi uma das aulas mais interessantes que a gente já fez. Oi, Gil. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É uma pergunta para o... Eu não sei se é bem uma pergunta ou se é mais uma exposição de uma experiência que eu tive. Com relação ao que o professor Bernardo disse, eu achei muito importante um ponto que ele colocou alguns minutos atrás, quando ele falou que é importante, interessante, na verdade, o advogado participar o cliente dele. E ele falando, eu me reportei alguns anos atrás numa situação que eu vivi particularmente quando eu ajuizei uma ação contra a Folha de São Paulo. Eu trabalhei na Folha de São Paulo e, na ocasião, o meu advogado, chegamos lá para a audiência e ele fez um acordo com a advogada lá da Folha de São Paulo e ele nem me participou. Eu achei muito estranho isso. Não está chegando o áudio, não? Tá. Não, tá sim. Porque ela falou que é um absurdo. E, de fato, o direito é seu, não dele. Sim, então, o acordo que ela fez foi em separado de mim e eu não... Aí, ao final, ela falou assim, foi feito o acordo, chegamos à conclusão que é de tanto. Aí eu fiquei assim, por que eu estou falando isso? Porque outros colegas que trabalharam lá na Folha de São Paulo, eles ajuizaram e tiveram o valor assim, do próprio acordo um pouco maior. Entendeu? Então, eu achei assim, não sei se foi uma falha, uma desonestidade do advogado comigo, de não ter me participado, assim, falando, tá bom para você? Então, quando o professor Bernardo disse aí que é importante participar o cliente lá do acordo, de como está o andamento do processo, eu me reportei isso e vi que realmente foi uma falha do advogado.
Ô, Gil, eu hoje, cada vez mais, tenho adotado o expediente de não só em acordo trazer isso. Eu tenho adotado o expediente de discutir, inclusive, estratégia. E de dizer para o cliente o seguinte, olha, nós temos essa e essa alternativa. Eu, como advogado, entendo que o melhor caminho é esse por causa disso, disso e disso. É isso que ele espera de mim. Ele está contratando um advogado para que eu dê uma opinião. Agora, eu tenho que alertá-lo dos riscos dessa estratégia, tá? E de umas eventuais alternativas que possa ter. Porque que, ao fazer isso, você já antecipa eventuais problemas que o processo pode trazer e já deixa o seu cliente ciente do que vai acontecer, do que pode acontecer. Você evita dor de cabeça com isso. Sim, valeu. Era só mesmo para dar uma... Não, obrigado pela intervenção, foi ótimo. Valeu. O professor Bernardo sempre fala Mas do tempo. tudo no direito depende. É claro. Essa é a maior lição da faculdade de direito que vocês podem ter na vida. O mais importante é você saber usar o depende a seu favor. É você entender que você tem o depende, por quê? Porque você tem alternativas. A alternativa que você quer é essa. Então, você vai buscá-la. Não desprezando a corrente contrária. E ao saber da existência da corrente contrária, você se defende dela. Verdade. O que mais, gente? Tem mais algum ponto a discutir? Vai lá, Michele. Professor, também, como são muitos processos que vocês acompanham, como que vocês conseguem acompanhar os prazos de todos esses processos? Tem uma notificação que vocês Sistema. recebem? Sistema. Ah, entendi. Ele Eu vou te notifica. mostrar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui rapidamente. Eu vou dar uma aula só disso, tá? Nós vamos ter uma aula específica disso, mas deixa eu só, enquanto eu estou abrindo aqui, a gente vai... Eu estou abrindo e vou compartilhar minha tela se eu conseguir, tá? Mas pode ficar tranquilo que nós vamos ter uma aula específica desse tema. Mas quando a gente advoga em volume, você precisa se valer hoje da tecnologia, não tem jeito. Tem jeito de a gente trabalhar sem banco de dados, sem inteligência artificial, sem... Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, Renata, só um minutinho. Apresentar, né? Tela cheia. Michele, a própria OAB, ela oferece esse sistema também, tá? Tem um assinador da OAB. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Aqui, ó. Tá vendo esse sisteminha que abriu aí para vocês? Sim, a gente está vendo. Apareceu? Minhas pendências, Aham. manifestação e prazo a confirmar, prazo confirmado, prazo com assessor, pendências encerradas. Aqui embaixo eu tenho a parte de cálculo. Então, quando eu entro aqui, ó, eu abro tudo que é de pendência, eu tenho que mexer, e aí, evidentemente, eu vou classificando essas pendências de acordo com os prazos. Esse meu sistema já faz isso para mim. Ele já traz para mim a publicação com um prazo para cumprimento, entendeu? Ah, legal. Esse é um dos sistemas. Esse é o sistema que eu uso na procuradoria. O meu escritório é diferente, mas é com base nisso. Você tem que ter um sisteminha para te ajudar, senão você não dá conta realmente, não. Não, legal. Tem vários. A gente, lá no escritório, a gente sempre tem o da OAB, porque a OAB te oferece isso.
né? E eu tenho um que eu pago também no escritório, que é para o Brasil inteiro. Então, se eu recebo uma intimação de São Paulo, de Florianópolis, enfim, eles vão mapeando, todos os dias de manhã eu acesso esse sistema e eu tenho lá a relação de todas as publicações, de todos os prazos que eu tenho que cumprir. E tem o DGEM, né? Que é o Diário Oficial, mas aí a gente monitora também, mas você vai lá todo dia para olhar. Hoje ficou muito melhor. Uns anos atrás a gente recebia papel no escritório, né? Com todas as intimações do dia. Isso quando era papel, antigamente era no jornal. No jornal não peguei, não, já peguei o do papel. Também não, como estagiário, eu tive notícia. E aí, gente? Ô, professora e professor, essas aulas são muito boas, né? Eu estava comentando com a Michelle outro dia, porque a gente fica nas aulas. Quando a gente senta para estudar, a gente fica ali na letra, né? Da lei e tal. E essas experiências que vocês compartilham com a gente é muito importante. Mas eu queria saber se você vai comentar da atividade. Da prova? Da atividade avaliativa, a última que a gente fez? Acho que, se não me engano, a próxima aula ela é individual. E aí eu sento com vocês para a gente trocar uma ideia da prova. E como que é essa aula individual? Novidade para mim. Novidade nada, só. Você já fez aula individual com a gente? É com um professor só. É só Mas comigo. aqui no ambiente virtual? Uai, que bom. Excelente. Então, Aí, beleza. por exemplo, os alunos de prática 1 vão fazer só comigo, os alunos de prática 3 fazem só com o Bernardo. Aquelas aulas de peça que a gente fez, de inicial e contestação, eram aulas individuais. Mas não é não, viu, Renata? A próxima ainda é conjunta. Tá. Aqui, não vai caber aí, não. Eu até tenho o barema, viu, Thiago? Tá na prova. Se você não tiver localizado, eu te encaminho. Eu quero. Tá. Eu quero porque eu fiquei com umas dúvidas, a gente vê na próxima aula. Tá? Sem problema. E, mais uma vez, peraí, deixa só a Michelle desligar o microfone dela ali, senão vai ficar dando microfonia que ela entrou no carro aqui agora. Mas, mais uma vez, obrigado. As aulas excelentes, viu? Excelentes Obrigada. mesmo. Eu falei com a Michelle. Nós que agradecemos. Falei com a Michelle essa semana, eu estava ansioso por essa aula, por ela ser muito boa e pela correção de uma das atividades que a gente vai ter. Muito boas mesmo. Obrigado. Eu morri de rir da mensagem do Luciano hoje no grupo, gente, falando que estava na expectativa da aula de hoje. Professor, eu saí aí porque eu tô junto com o Thiago, senão vai ficar nós dois no mesmo microfone aí. Beleza. Tá bom. Oi, Luciano. Vai lá, Luciano. Me respondendo aí, professor. Pois é, senhor, eu estava lá eu entrei mais cedo, né? Aí acho que eu estava meio ansioso, acho que eu entrei cedo demais, aí eu fiquei esperando. Eu adorei, eu morri de rir. Mas falando aqui, professor, relacionado a audiências, porque eu tenho uma certa experiência com audiências, principalmente no direito administrativo, né? Que igual eu falei, já participei de audiências, tanto na minha profissão, quanto pessoais, né, no civil, criminal, etc. Mas no direito administrativo, como eu faço processo administrativo, igual o professor citou, eu faço muita audiência. Por mês aí eu devo fazer, sei lá, umas 40, 60 audiências. E um ponto aí que o professor Bernardo citou, é relacionado à outra parte. Muitas vezes a outra parte ela se coloca em xeque. Teve uma defesa uma vez que eu lembro da peça de um dativo. Ele citou que era muito difícil defender aquele servidor, tendo em vista as provas contidas nos autos. Eu achei um absurdo, mas isso aí a gente, expressão meio drúxula, mas a gente tromba com essas questões de advogados, infelizmente, que em vez de defender, acusam diariamente.
pelo menos na minha função. E é interessante você participar dessas audiências, porque aí a gente começa a ter algumas maldades, a gente fala assim, olha, isso é legal, isso não é, eu devo fazer isso, não devo fazer, né? Isso acontece, não acontece. A gente começa a pegar algumas maldades, coisas que você faria diferente, por exemplo, né? Então é importantíssimo a gente participar realmente dessas audiências. Conexão do Bernardo caiu aqui. E aí, gente, mais alguém? Aqui, ó, ele mandou me admite, por favor. Oi, Robson. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Mas, como o Luciano estava dizendo, eu acho que o defensor, mesmo ele sabendo que pode perder a causa, ele tem que trabalhar no máximo para, pelo menos, minimizar a pena, não é, para o cliente. Claro. Claro, Sim, e ele, exatamente, gente, tem que ser a pessoa que mais, igual a mãe do cliente acredita nele, você também tem que acreditar no trabalho que você vai fazer, na causa, né, no sucesso do cliente. Porque se você não estiver acreditando naquilo, aí fica difícil, né? Você tem que lutar realmente. E aí, gente? Mais alguém? Deixa eu mandar para o Bernardo aqui, que ele me pediu para aceitar ele, mas ele não está aparecendo aqui, não. Já que nós tomamos esse assunto aqui, professor, e a prova de direito de família, como é que foi? Foi mais ou menos? Foi razoável? Não terminei. Não, só ansiedade mesmo, tá? Não terminei. Vou terminar esse final de semana, porque aí na próxima aula eu já lancei as notas, já entrego para vocês. Próxima aula vocês estão com ela, tá? A de prática eu consegui corrigir mais rápido. Primeiro porque do celular mesmo eu acessava e porque todas as letras são iguais, né? A prova manuscrita, às vezes eu agarro numa palavra, na prova de alguém, então não consegui terminar ainda não, mas final de semana eu tô aqui para terminar. Tranquilo. Sábado à noite vai ser super badalado com a prova de vocês. Faz parte, né, professor? Tem umas que eu já diverti já. É? Tem umas boas. Tem resposta engraçada. Essa prova foi interessante. Essa última que a gente fez agora? De família. Ah, tá, de família, Não fez, outra matéria. Ih, meu filho, chegou um tanto para eu corrigir, era de família de segurança pública, família presencial, prática, foi chegando um tanto aí para mim essa semana. Uai, gente, acho que o Bernardo... Tá aparecendo aqui para mim, não. E aí, pessoal, desculpa, caí aqui, engraçado. Ah, voltou. Não tá voltando. Tá só pelo celular. Por algum motivo, no computador não tá indo. Depois que você saiu, o Robson fez um comentário sobre o empenho que o advogado tem que ter, né, de assim, acreditar na causa do cliente, ou pelo menos já sabe que vai haver uma condenação, mas tentar reduzir ou o prazo ou o montante, né, dependendo da situação que a gente está trabalhando, se é civil, se é criminal, enfim. Sem dúvida, tem que se envolver realmente. Se a gente não acreditar, né? Nossa Senhora. Vai. É isso aí. Mais alguém, turma?
Na próxima sexta nós não vamos ter aula? Não por causa do feriado. Feriado, né? Isso. Tá. Ótimo. A gente vai se encontrar agora no dia 25. Isso. E vamos falar um pouco sobre gestão de escritório nessa aula. Não, excelente. Eu estava comentando com a Michelle aqui agora que... Outro dia a gente estava conversando no corredor sobre a possibilidade de fazer 2 práticas, né, ao mesmo tempo. Acho que tem gente que faz mais de uma, faz várias ao mesmo tempo. Eu acho que a gente acaba perdendo a possibilidade de aproveitar mais, viu? As aulas, se fizer todas de uma vez. Porque são muito boas mesmo as aulas e eu acho que a gente tem que ter um tempo para digerir, né? Vamos dizer assim. Se fizer Que bom muitas que ao mesmo vocês estão tempo, eu acho gostando. que... Não, eu tô adorando, essa disciplina é Que bom. fantástica. E nós fantástica. também, viu? Pode ter certeza. Para a gente é um momento de alegria compartilhar isso com vocês. É uma aula gostosa, leve, e a gente, todo começo de semestre, a gente senta para montar quais que vão ser os temas. E a gente fica quebrando a cabeça, né, Bernardo? O que pode falar para ajudar, o que a gente teve de dificuldade no começo da profissão, que os meninos podem aproveitar de dica. Verdade. E ainda tem uns casos bons, tipo esse da mãe e do pai do Bernardo, que aí a gente diverte até. É isso aí. Então, gente... Liberados? Ô, professora, sextou. Bom final de semana para vocês, tudo de bom, viu? Obrigada Pra pela vocês participação. também. Boa Você também, noite. professor. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.